Meu caro rubro-negro, bora ver o que a mídia tá comentando sobre esse jogo de ontem, porque o Flamengo é repercussão total, o Brasil todo. E não é diferente porque o fantasma do Palmeiras já colou o nosso Mengão e quando chega, chega chegando. Agora a meta é assumir a ponta, beleza? Pedro jogando muito. Ô, dois golaços, tá de parabéns o Samuel Lino. E bora lá para ver a repercussão na mídia. E desde já os créditos de imagem, link abaixo referente a cada corte. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal. Não esqueça ASR Fla, ative o sininho, deixa seu joinha, é importante. E bora lá pro vídeo. Fluminense e Flamengo, era uma longa invencibilidade, 22 jogos sem perder, não é no Maracanã do Flu. E o Flamengo não teve piedade, Pedro estava on fire, fez gols, foi pra cima. E o Fluminense até tentou com o Savarino uma reação, mas não deu. 2-1 placar final, Flamengo comemora a vice-liderança do campeonato. O Maracanã foi palco de mais um episódio da história do clássico mais charmoso do Brasil. Fluminense e Flamengo se enfrentaram em um duelo que começou antes mesmo de a bola rolar. A mudança da data da partida por conta do atraso do Flamengo na volta de Cusco, no Peru, no meio da semana, gerou incômodo principalmente na torcida do Flu. Não à toa, o atual presidente do Tricolor, Matheus Montenegro, através de uma rede social, deu explicações. O Fluminense, sim, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Dentro de campo, o Flamengo dominou as ações do primeiro tempo. Enquanto o tricolor não finalizou uma vez sequer no gol de Rossi, o rubro-negro chegou com perigo nesse chute de Everton Araújo. Aos 7 minutos, Fábio saiu jogando errado e Pedro, de muito longe, abriu o placar e se tornou o maior artilheiro do clube no século. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico, né, e uma vitória especial com 2 belos gols ali. Depois foi a vez de Plata contar com um desvio para quase ampliar. Se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos. Okay. O segundo tempo começou com o Fluminense um pouco mais com a posse de bola e o Flamengo tentando sair no contra-ataque. E o primeiro espaço apareceu logo aos 4 minutos. Plata saiu cara a cara com Fábio, mas o goleiro tricolor levou a melhor. Logo depois, Samuel Lino deu essa assistência maravilhosa de 3 dedos para Pedro, de peito, marcar novamente e fazer o seu 7º gol desta maneira. Porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio e na finalização também. Aos 18 minutos, adivinha quem apareceu mais uma vez? Pedro bateu colocado e carimbou a trave de Fábio. Aos 30 minutos, René testou bonito, mas Rossi espalmou. Na sequência, Alexandro cortou errado e Savarino recolocou o Fluminense no jogo. O tricolor pressionou e quase chegou ao empate nessa testada de Castilho. Nos acréscimos, Carrascal foi expulso após essa entrada em Guga. Arana bateu firme, mas a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora. Fim de jogo, Fluminense 1, Flamengo 2. Com o resultado, o Flamengo, além de ultrapassar o rival na tabela de classificação, agora ocupa a 2ª posição. Já o tricolor caiu para o 4º lugar. A partir de agora, as 2 equipes pensam na Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Fluminense recebe o Independente Rivadavia da Argentina, enquanto o Flamengo, no dia seguinte, terá pela frente o Independente Medellín. Isso são os jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola. Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam no campo e eles tiveram uma atitude formidável. Vocês vão comentar tudo, porque foi um bom jogo, bem movimentado, mas aqui a tabela para a gente entender o que significou esse clássico especificamente, que começou com polêmica, mudou, não é de horário, de sábado para domingo, e o Flamengo chega à vice-liderança com uma partida a menos. Tem um jogo diante do Mirassol em casa atrasado.
E o Fluminense deixa o São Paulo na terceira colocação com a derrota e é o quarto colocado. São dois times que jogam futebol atrativo. O Fluminense perde o Lúcio Acosta muito cedo, o Flamengo faz o gol com o Pedro também cedo. E esse foi o jeito como se desenvolveu o clássico. O Flamengo buscando, batalhando, depois acomodou, tomou um gol, mas segurou o resultado até o final. Ronaldo. E com jogadores que são acima, fora de série, né? Porque o Pedro, o gol que ele fez é gol de craque, né? Gol de quem tá ligado na partida, recebe uma bola, vira de costas, já percebe o goleiro fora do gol. Então, além de ter todos esses ingredientes que você citou, ainda tem os jogadores fora de série, que faz a diferença. Acorda o time, faz o time jogar, faz o time pressionar. Então, a vitória veio pro time que lutou e correu mais atrás do resultado. Esse Flamengo tá diferente, Edu? Já tá começando a encorpar, ganhar um estilo, já está assimilando a filosofia do Leonardo Jardim? Acredito que sim. Acho que o Flamengo tá vindo numa toada muito importante, Renato. Os jogadores já estão se encaixando ali, se conhecendo mais. Ontem o Paquetá jogou também muito bem, uma partida boa, né, jogando de segundo volante também. É claro, o Pedro, né, dispensa comentário, é um cara que também que tá pegando confiança novamente. O esquema tático, de repente, está favorecendo ele para que ele possa estar fazendo os gols e ajudando a equipe do Flamengo. E é um momento onde que o Flamengo está se encorpando e também vai brigar. Ninguém nunca tirou o Flamengo da briga dos campeonatos. E sim, a gente estava oscilando. Agora a gente está vendo um Flamengo muito mais preparado do que um tempo atrás. Chico Garcia, todo mundo sabe que o Flamengo é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense é um time que tem uma boa constância, tem qualidade, acabou empatando na Libertadores na estreia, perde o Clássico, mas também tem tudo para fazer uma campanha acima do esperado. E tava fazendo, né? Só que aí pega um confronto direto num clássico e acaba perdendo da maneira como perdeu. O Flamengo foi muito intenso no jogo e aí no segundo tempo até começou a perder esse ímpeto, mas a saída do Lúcio acabou complicando muito e a entrada do Ganso mais ainda. Ou seja, foi um Fluminense que não conseguiu ver a cor da bola, especialmente no começo do jogo. E o Pedro estava inspiradíssimo. Agora, o Flamengo chegou, né? Chegou aos 20 pontos ali e a gente sabe que quando o Flamengo chega, ele chega para brigar pelo título até o final. Bom, vamos de Fla-Flu, senhores. Tivemos um belo gol do Pedro, né? Golaço do Pedro. Vai ser já agora, olha lá, como é que vem? Belo gol. Aí eu vou começar diferente que antes de analisar o jogo. Foi falha do Fábio ou foi muito mais mérito do Pedro nessa parada? Do Fábio. Muita? Muita. Depois que você chuta, você volta correndo pro gol, pô. Tem uma câmera atrás do gol que mostra ele parado olhando. Não, sim, mas a partir do momento que você dá um chute, a bola tá total fora de contexto, se nenhum perigo, o atacante não tá movimentando de costa. Foi falha, não discordo, mas assim, cara, a probabilidade dele dominar girando é porque ele não dá indícios que ele olha pro gol, tipo, tô te namorando, já vi que você tá adiantado. Não, ele simplesmente esqueceu. Antes, né, a bola veio e ele fala assim, cara, eu vou tentar alguma coisa aqui que ou eu sou gênio ou vão me xingar. Ele tentou, a execução foi top, o nível de dificuldade foi absurdo e, pô, eu acho que é 90%. O mérito do Pedro é total, o mérito do Pedro é total, mas o Fábio, ele olha o passe curto e não dá, ele decide dar a bola longa. No que caiu no pé de vermelho, você volta correndo pro gol, pô. Cara, é o seguinte, o gol só saiu porque o Pedro é um cara muito diferenciado. É um absurdo. Eu diria que no Campeonato Brasileiro você tem... Talvez você não encha uma mão de jogadores que fariam esse gol. Perfeito? Tá louco. Pouco. Dito isso, o passe do Fábio já é um passe muito fora do padrão para um goleiro, porque não é o passe rasteiro, não é o passe... Ele dá um passe vivo, com a bola viva. A bola se chega no Samuel... O Samuel já não dominaria com muita facilidade. Ele dominaria com o Samuel Lino encaixado na marcação. Beleza. E ele fica parado. Porque olha só, qual é o manual da saída com o goleiro? O goleiro sai curto e ele passa a ser o escape por passe de retorno. Perfeito? Outra opção. O goleiro deu aqui curto, deu o passe curto pro Vitor, eu me coloco aqui, continuo colocando, por quê? Se eu dou o passe rasteiro, eu tenho que dar a opção pro Vitor voltar essa bola em mim. Assim como o zagueiro faz. Exatamente. Ele é a opção do passe de retorno. Não era o caso nesse passe. Esse passe é um passe alto, que já teria, então assim, e ele ainda ficou parado. Pra mim, ele tem uma falha, por quê? Porque ele demora a reagir. Se ele continua se movimentando para o meio do gol,
ele pegaria essa bola. Só que eu acho que quem falha mais que o Fábio é o zagueiro. Porque ao invés do zagueiro diminuir o Pedro, ele afasta. O Pedro tá completamente de costa pro gol. Aí, tipo assim, é ensinado o quê? O cara tá de costa sem opção de virar, você não vai afastar e dar espaço pra ele girar. Você diminui ele. O zagueiro, ele tá perto do Pedro. Quando ele domina a bola, ele afasta. Mas é que todos os zagueiros têm muito medo de diminuir no Pedro, porque sabe que o Pedro pode fazer... Pô, vê o que o Pedro fez com o Fux lá no Flamengo e Palmeiras do Maracanã. Mas aí... Entendeu? Não discordo, mas aí... É que a genialidade do Pedro no lance gerou o gol. Só que aí, se eu tiver mais medo do Pedro do que tentar defender o Pedro, eu tô na profissão errada. Não, mas não é medo. É medo porque ele fala, vou dar um espacinho, porque se eu diminuir nele, eu vou abrir o espaço e ele acerta o passe. Mas é melhor eu pegar o Pedro de costa pra mim ou com a bola girando de frente vendo tudo? Eu prefiro de costa. É muito mais... Porque até eu vou lá dar uma chegada nele... O Fux pensou isso e tomou uma girada absurda que o Arrascaeta fez o gol. Acontece, é por isso que o futebol e o Pedro tá rico. Então, eu acho que eu não entendi por que o Fábio demorou tanto a reagir. Pra mim a questão é essa. É essa. O Fábio... É dar o chutão e correr pro gol. Exatamente, e pro duas meio coisas do gol. são juntas. Assim, mas beleza, eu acho que o gol só sai porque é uma genialidade do Pedro. Aliás, o que o Pedro jogou nesse jogo... O Pedro mandou essa bola na trave, depois dá um passe antológico pro Plata perder o gol. O passe que ele dá... Antes é no 1x0 ainda. É, no 1x0 ainda, ele dá um passe antológico dele com a parte de fora de chaleira, assim, que bota o Plata na cara do gol. Depois bota o Bruno Henrique pra fazer um gol. Então, assim, o Pedro jogou absurdo ontem. O Paquetá jogou bem também. Jogou muito bem o Paquetá. O Flamengo teve 70 minutos muito bons. Gente, e muito Leonardo Jardim. Atrás, recupera, corre. Atrás, recupera, corre. Muito. Aí os 20 minutos finais, os 25 finais, o Fluminense podia até ter empatado. Que é um ponto que eu queria falar. Esse é um ponto que eu queria falar. Que é, o placar do jogo o certo do jogo era chegar até o momento que o Fluminense faz um gol, 3 ou 4-0 o Flamengo. 3 ou 4. O Fábio faz 2 defesas gigantescas no primeiro tempo. Uma delas numa bola que tem um desvio no meio do caminho. Ele defende. Absurdo. Ele faz outras 2 absurdas no segundo tempo, bola na trave. Então, assim, o jogo poderia estar resolvido quando o Fluminense faz... Poderia estar 4-0 sem exagero. E aí o Flamengo consideravelmente cansa. Que pra mim só reforça que a decisão do Fluminense de ver um lado bom de ter um dia a mais de treinamento, pra mim é uma decisão completamente equivocada. Completamente equivocada. Eu acho que a decisão do substituto do Lúcio também que o Zubeldia faz é completamente sem sentido. Não, essa é uma parte mais técnica. Eu tô falando uma coisa que foi quente nos bastidores. Pra mim, o Fluminense ver sentido, ver benefício pra ele em ter um dia a mais de treinamento, eu não consigo conceber. E acho, mas mesmo que o Fluminense discordasse, o jogo ia mudar. Ok, eu tenho convicção, acredito que sim. Mas seria um outro discurso do Fluminense. O Fluminense ia dizer, nós não aceitamos, nós não queremos, nós queremos jogar na data original, isso muda o meu planejamento, isso prejudica. E ontem, nos 20 minutos finais, o Flamengo cansou uma barbaridade. E o que era um 0-3 podia ter sido um 3-3, porque depois o Fluminense faz um e cria para mais 2, né? Sim. Exatamente. O Fluminense cresce bastante. O Fluminense poderia ter empatado o jogo. O jogo era para estar 4-0, não estava, e o Fluminense poderia ter empatado o jogo. Foi o melhor jogo aí do comando do Leonardo Jardim? Do nosso Mengo? Acho que dentro do que ele quer ser, acho que foi. Que o Fluminense deu uma pipocada gigantesca, né? Eu não sei se é pipocada, porque eu acho que ontem o jogo teve um perfil diferente. Teve alguns jogos de Fluminense, final do Campeonato Carioca, as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco, que eu acho que ele mudou um pouco a forma de jogar. Ele foi um pouco mais cauteloso, estudar e tal. E o bom do Fluminense é a intensidade, né? É o time que te sufoca demais. Ontem o que eu acho que aconteceu foi que o Flamengo sufocou muito. O Flamengo marcou muita pressão, recuperou muita bola. Então acho que ontem deixou um jogo que o Fluminense normalmente gosta de fazer. Quem fez foi o Flamengo. Ficou muito desconfortável o jogo ontem pro Fluminense. Mas, assim, do jeito que o jogo estava caminhando, era o jogo pro Fluminense transicionar. Só que o Serna do outro lado não conseguia dominar uma bola. O Ganso completamente fora de contexto. Ele tira o Lúcio, põe o Ganso 6 minutos. Então por que você colocou o Lúcio? Colocava o Ganso desde o começo, tinha o Savarino no banco. Ele tira o Fluminense de contexto, ele perde a magia. O Canóbio aqui entrou como o Mateuzinho com o Alexandre, só tava brigando.
esqueceu de jogar, o time do Fluminense não conseguiu jogar. Wilson, se você pensar, a troca de Savarino por Serna tá muito clara. Eu imagino que o Flamengo vai ter mais posse, quero botar um corredor também do lado esquerdo para explorar as costas dos laterais do Flamengo. O Flamengo tem tido problemas com as coberturas, isso está muito claro. Algumas marcas que eu atingi hoje que nem sei, passaram para mim, o Rafa passou, que eu nem sei. Mas, como eu falei, eu não penso, né, nas marcas, acontece naturalmente, eu trabalho dia a dia aqui para fazer gol, para dar o meu melhor. A gente já vê números então do Fla-Flu, tá? O Fluminense com mais posse, número de finalizações bem equilibrado, e aí a gente vai ver os melhores momentos do jogo, que já começa, não é, Eugênio? Com o Fluminense perdendo um de seus principais jogadores, o Lúcio Acosta, Eugênio. Sim, logo no início, né? Ele leva uma bolada no chute do Léo Ortiz. Em princípio, a gente pensa que é alguma concussão, ele volta, mas ele é substituído porque na queda ele dobra o joelho, né? Quando ele tá caindo em função da bolada, ele dobra o joelho e a lesão principal que tira o Lúcio do jogo é o joelho. Logo em seguida, o Lúcio foi retirado e logo em seguida tem esse golaço maravilhoso do Pedro. Não só pela finalização, que é impressionante, um altíssimo grau de dificuldade, mas pela leitura do lance. Pois é. Ele já sabia que o Fábio estava fora do gol, ele estava muito atento na jogada. O Fábio sai jogando errado, e aí é um mérito também coletivo do Flamengo de subir a marcação. Desde o Luiz Araújo, o Lino que recupera a bola. E aí, isso é um choque pro Fluminense, né? Mas a gente viu ali mais posse de bola por causa disso. A defesa do Fábio ali nesse chute é impressionante. Que a bola desvia e ele levanta a perna. Não é que a bola bateu, não. Ele levanta... Ele reage, né? Muita reação e muito reflexo, né? E aí tem esse golaço do Pedro, no cruzamento sensacional do Lino também. De 3 dedos, o Pedro vai com o peito. Não é o primeiro gol, ele tá falando, acho que é o 9º gol de peito. Acho que é o 7º. 7º gol de peito que ele faz. 7º gol de peito. Ele é especialista, né? Nisso daí. E aí o jogo vai mudar depois das substituições do Fluminense. A gente pode depois debater com mais calma, né? Porque quando sai o Lúcio, entra o Ganso. O Ganso não faz um grande jogo. E depois entra o Savarino no lugar do Ganso. E o Fluminense melhora consideravelmente. O Fluminense vai diminuir o placar. Esse gol é anulado, né? Tava impedido o Pedro, porque o Fábio tinha saído. Tem o gol do Savarino e no final tem o calor do Fluminense ali. O Flamengo consegue garantir a vitória. Mas teve bola no Maracanã. Teve jogo. Não teve? Diferente do Grenal e do Derby em São Paulo. Isso, do Fla-Flu teve jogo sim. Eu tô com o Eugênio, acho que é o ponto que a gente vai discutir durante o programa ali depois, né? Com um pouco mais de atenção, a escolha do Zubeldia aos 5 do primeiro tempo. Você escolher colocar o Ganso em vez do Savarino e aí o reflexo do jogo depois que o Savarino entra na partida que muda completamente o Fluminense também. Bom, então é uma vitória importante que deixa o Flamengo com 20 pontos, ele vai subindo também na classificação e no próximo fim de semana tem um jogaço, hein? Entre Flamengo e Bahia. Agora a gente ouve os destaques do jogo. Existia um momento que foi um momento até a bola na trave, depois de uma forma fortuita apareceu o gol do Fluminense. Hoje, se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até os 75 minutos. Como eu falei, eu não penso, né, nas marcas, acontece naturalmente, eu trabalho dia a dia aqui para fazer gol, para dar o meu melhor e ajudar coletivamente também. Mas hoje, sem dúvida, vai ser um jogo inesquecível por se tratar de um clássico. O responsável absoluto de que o equipo não haya jugado bem sou eu. Independientemente de los nombres. Entonces, en ese momento Flamengo hizo mejor las cosas, pero bueno, el fútbol es así y lo cierto es que todo el primer tiempo no jugamos bien y cuando un equipo no juega bien, una de las posibilidades es que el entrenador haya sido el responsable, ¿no? Y asumo esa responsabilidad y lo digo con total honestidad, o sea, como siempre. Eu tenho gostado muito das entrevistas do Zubeldia. Já tinha falado isso antes, né? Mas ontem ele foi muito bem também. Pelo menos eu vi assim. Pedro pelo Flamengo contra o Fluminense. 11 jogos, 7 gols. Ele é o artilheiro agora também ali do time, né? No século. 4º artilheiro do Maracanã. Vai colecionando dados e marcas importantes. O artilheiro que ontem fez 2 e 2 belos gols, hein, Rafa? Rafael Marques está com a gente, então, direto lá do Rio. Na verdade, ele fez 3, né? Um foi anulado, teve bola na trave, teve um lance que ele recebeu na entrada da área, limpou, bateu, e o Fábio fez uma ótima defesa. Com um pouquinho mais de sorte e de circunstâncias favoráveis, o Pedro teria feito 4 gols ontem contra o clube que o revelou. E os números mostram que ele é o grande carrasco do Fluminense. Já fez 7 gols pelo Flamengo contra
contra o seu ex-clube e atingiu marcas expressivas com o clássico de ontem. Agora é o principal artilheiro do Flamengo na era dos pontos corridos no século XXI, 163 gols, enfim, números incríveis. Ele passa a ser o 6º maior artilheiro da história do Clube de Regatas do Flamengo, e uma atuação que deixa aquela discussão sempre no ar, né? Será que ainda há brecha para o Ancelotti cogitar a possibilidade do Pedro jogar a Copa do Mundo por ser um centroavante específico, né? Uma situação que a seleção brasileira não tem, mas esse é um papo para outra hora. Ontem realmente o Flamengo mereceu vencer o Fluminense, como os companheiros já destacaram, o Jailson e também o Eugênio. Uma vitória consistente de um time que jogou melhor que o adversário, pelo menos 2/3 do clássico, que foi disputado para um público de 44.833 torcedores presentes. É importante lembrar toda a polêmica envolvendo a remarcação do jogo e que aproximadamente 25 mil pessoas já tinham comprado o ingresso para o jogo sendo realizado no sábado. A mudança para domingo deu ao torcedor o direito, caso ele quisesse, de buscar o ressarcimento. Mas muita gente manteve o ingresso comprado e compareceu ontem aqui no Maracanã. Ainda assim, a discussão foi que se o jogo não tivesse sido modificado, poderíamos ter um público ainda maior, mas enfim, mesmo assim foi um grande público, quase 45 mil pessoas. Na expectativa rubro-negra, na perspectiva rubro-negra, aquilo que você destacou, Flamengo se aproxima do topo do campeonato, tem 6 pontos e um jogo a menos em comparação ao Palmeiras, que lidera o campeonato, 26-20, emplaca outra boa sequência de vitórias com o Leonardo Jardim, 3 triunfos consecutivos, e recupera a autoconfiança suficiente para a sequência da temporada, aliando o Campeonato Brasileiro e também Conmebol Libertadores. Do outro lado, pela segunda vez no ano, Zubeldia completa 3 partidas sem vencer, comandando o Fluminense. E pela primeira vez, ele perdeu na condição de mandante, jogando o Maracanã. Até então, eram 20 jogos com 18 vitórias e 2 empates. Como mandante, o Fluminense ontem perdeu pela primeira vez no Maracanã, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, que na entrevista coletiva após o jogo, utilizou o discurso condescendente, ou seja, entendendo como positivo o adiamento do jogo de sábado para domingo, ao contrário do que pensam os torcedores do Fluminense. Revoltadíssimos com a diretoria, muita gente foi para as redes sociais, inclusive o presidente Matheus Montenegro publicou um vídeo tentando antes do jogo explicar as razões do Flu para poder ter aceitado a mudança, mas enfim, o discurso não foi convincente, Bruno. Bom, tá aí, esse foi o vídeo e a mídia tá repercutindo geral sobre esse jogo do Flamengo, que foi superior sim à maioria do jogo, o primeiro tempo e boa parte do segundo sobre o Fluminense, mereceu a vitória, deixou ali, tirou a gente da zona de conforto, deixou o coração foi a mil depois da expulsão do Carrascal, depois da lambança do Alexandro. Poderia ser empate, mas também, como o Leonardo Jardim, poderia estar 3 ou 4-0 nos 35 minutos do primeiro tempo. Precisamos resolver essa questão de finalização, aproveitar mais. Pô, pelo amor, 17 chutes, 9 chutes a gol. 5 possibilidades de gol e foram perdidos os gols. O Fluminense foram só 2, eu tava vendo. Você vê aí no número que passou. Mas agora é Libertadores quinta-feira e tem o Bahia no Maracanã, hein? É nóis. O vídeo é só. Se inscreva no canal, eu lhe peço. Não esqueça, ative o sininho, deixa seu like. O joinha pra gente ajuda demais. Compartilha, comenta, dê seu pitaco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.